A sua consciência cria a sua saúde e a sua doença. O que isso quer dizer? Quando a gente vai se aprofundar um pouquinho nos conceitos da física quântica, da criação da realidade, a gente entende que tudo é consciência e que nós estamos diretamente relacionados com tudo que a gente vivencia. Inclusive, a nossa consciência é quem cria o nosso corpo e a nossa realidade. Agora, a gente tem que entender umas coisas. Como nós vivemos em um mundo físico, as nossas percepções de tempo, de sensações, enfim, elas têm um tempo físico. E boa parte da nossa consciência se foca nessas percepções mundanas. No mundo, uma consciência que vive em uma dimensão atemporal, que eu já falei aqui sobre o campo, né? Sobre o campo do inconsciente, sobre o campo energético, sobre essa outra dimensão que é fora da matéria e do tempo linear. Bom, essa consciência, que é a que dá vida a esse corpo, ela está nessa outra dimensão. Então, assim, parte da nossa consciência corpórea, ela se induz a prestar atenção, a focar nas coisas que a gente consegue ver e sentir. Mas nós temos também a verdade, a maior parte da porção da nossa consciência, ela fica no nosso sistema autônomo. O que é esse sistema autônomo? É desde a criação de cada célula do teu organismo. Então, todo o teu DNA, todas as informações de como você vai ser, como teus músculos vão se comportar, como cada célula do teu corpo vai se comportar, se reproduzir, enfim, vai se manifestar, né? Cada tecido, cada mísero átomo do teu corpo é comandado por essa consciência. Só que essa consciência, a maior parte dela fica gerenciando o sistema autônomo. A nossa consciência racional, que é essa objetiva, lógica, ela não consegue processar todas essas informações a cada segundo. Você não consegue ficar controlando a tua respiração, a tua divisão celular, o teu sistema digestivo, a produção de ácido, a produção de muco, você não consegue racionalmente controlar isso, mas existe uma parte da sua consciência que está voltada a essa manutenção e controle. Então, nada que acontece no seu corpo é por acaso, é do nada, vem do além. Não, existe uma consciência inteligente que comanda todo esse sistema. Tudo se inicia de uma ideia. Então, nós temos as nossas crenças, que eu já falei aqui que são a fundamentação do nosso sistema de processamento de informação. Então, nós temos uma ideia. Vou dar um exemplo para vocês. Se você acredita que, com o envelhecer, você vai ficar um pouco mais cego, um pouco mais surdo, um pouco mais fraco, o teu sistema todo se programa para que, ao envelhecer, você vá perdendo e inutilizando essas funções. Então, os olhos vão ser menos alimentados, a audição e os seus tecidos vão ser menos alimentados, no sentido de distribuição energética, vai ser cada vez menos perceptíveis as ondas visuais, as ondas sonoras, os teus músculos vão se atrofiando, porque você acredita que, com o envelhecer, isso vai acontecer. E se por acaso você acreditasse fielmente e sentisse o contrário, que o envelhecer faz justamente o oposto. E se por envelhecer você justamente tem uma percepção muito melhor, você tem mais experiência, você consegue ter um discernimento melhor das coisas, e isso faz com que você enxergue melhor, escute melhor, entenda melhor a realidade, e isso te torne mais forte, mais ativo, mais capaz de viver uma vida mais profunda, mais plena, mais completa. Então, isso são crenças. Isso são ideias, e a partir dessa ideia você cria uma imagem, então você cria cenas mentais, você vai ter uma ideia, essa ideia vai manifestar uma imagem e essa imagem te traz emoção. Então a emoção é como se fosse o combustível propulsor daquela ideia, daquela imagem. Então essas são as formas de manifestação mais fortes que a gente tem. Então o que eu quero que vocês entendam é que, na verdade, nenhum adoecimento acontece por acaso. Nenhum tipo de manifestação de sintoma é por acaso. Todos estão baseados em ideias e crenças que você tem. Então, às vezes, o seu adoecimento e seus sintomas se manifestam porque, em alguma parte da sua realidade, você acredita que aquela é a melhor forma de conduzir. Ou então eles simbolizam aspectos, por exemplo, eu tenho muita dor nos pés, eu não consigo caminhar. Às vezes isso pode estar simbolizando que você tem uma crença que você não consegue dar um passo adiante, você não consegue se movimentar pela vida.
Então, você se sente paralisado, você se sente limitado no teu caminhar, no teu passar pela tua vida, pela tua caminhada. Nós criamos tudo, consciente ou inconscientemente. Então, por exemplo, quantos de nós estamos repletos de sentimentos como raiva, insegurança, inveja, ciúme, medo, enfim, a competitividade. Então a gente o tempo inteiro tem infinitas sensações, emoções, inclusive baseadas em imagens mentais ou até memórias e histórias que fazem com que a gente crie situações alimentadas por essa energia. Então, se a gente está alimentando informações, imagens e ideias com essas sensações de raiva, de inveja, de dor, de sofrimento, tristeza, a ideia é que justamente você vai criar mais disso na sua vida, porque é esse que está sendo o combustível propulsor daquela ideia. E a realidade, o universo, ele só diz sim. Então, tudo que você acredita, ele vai confirmar para você. A gente também tem uma questão que é importante entender, que quando nós temos uma crença e que nós temos convicção dessa ideia, nós vamos buscar reafirmações no mundo exterior. Então, por exemplo, eu acredito que quando eu envelheço eu vou ficando mais velha, mais fraca, mais surda. Então eu vou olhar fora e vou buscar reafirmações. Eu vou reparar nos velhinhos, fraquinhos, surdinhos, ceguinhos e eu vou falar, nossa, realmente a minha crença está certa. Mas e aqueles casos raros dos velhinhos de 80, 90 que são ativos, que são ágeis, que exercitam, que são fortes, que têm uma vitalidade ótima? Por que eu não enxergo esses casos? Porque o meu filtro está reafirmando o que eu já acredito. Se você tem uma ideia, por exemplo, que já que os teus pais tiveram um relacionamento muito ruim e isso foi o que baseou a tua noção de amor, de relacionamentos, então aquilo para ti é o normal, você nunca parou para pensar sobre as suas crenças de relacionamento. E aí você acha que os relacionamentos são tóxicos, são problemáticos, são desequilibrados, vai ter briga, vai ter discussão, vai ter não sei o que, você tem várias crenças ruins a respeito de um relacionamento. Então todos os relacionamentos que você viveu são ruins, da forma que você acreditava que seriam. E todos os relacionamentos que você vê fora também tem traição, tem briga, tem desgaste e tal. É porque o nosso foco fica voltado para ficar reafirmando essas ideias que a gente já tem, ou algo que está muito frequente na nossa mente. É igual quando você engravida e você só enxerga mulher grávida na rua. Será que tem mais grávida ou será que a minha atenção se voltou mais para isso? Então, as tuas sensações ruins, crenças ruins, no sentido de que as ideias que você tem sobre a vida, sobre o mundo, sobre relacionamento, sobre a saúde, estão criando mais problemas que não estão te trazendo uma realidade positiva, harmônica, saudável. Quando essas ideias estão baseadas em crenças que te fazem mal, porque no fim não tem como você não ter crenças, tá? O que você pode fazer é reprogramar as crenças, é mudar as suas crenças, mas você precisa de crenças, você precisa acreditar em alguma coisa. Então o que eu proponho é que você acredite em coisas e sinta que dá para ser melhor, que dá para você criar uma vida melhor. E dá, eu sou prova viva disso. Mas tudo que a gente acredita tem que ser benéfico para nós. Então, se você acredita que não tem alguém para você, ou que você vai ficar doente, ou que não sei o que, então reveja as suas crenças e sinta e acredite. E a boa e a má notícia é que você é totalmente responsável por tudo que você vive. Eu atendo várias pessoas com histórias diferentes, mas, gente, uma coisa que a gente precisa entender é que ninguém é vítima da própria vida. A gente pode ter sido vítima de alguns acontecimentos porque éramos inconscientes, porque nós não sabíamos outra realidade, não conhecíamos outra possibilidade, e isso fez com que nós errássemos muito no nosso passado. Mas quanto mais noção, quanto mais consciência você cria, quanto mais você percebe os erros acontecendo e você sente que existe algo de errado, você se torna responsável e criador por isso. Então, por mais que você pense que seja difícil isso, que você não controla as coisas, você controla as tuas ideias, as tuas crenças, os teus sentimentos. E a partir disso, toda uma vida se desenvolve lá fora. Você pode controlar a forma que você enxerga a vida, o ângulo que você procura nas coisas. Então, comece a perceber no que você repara. Se você repara só nos problemas dos outros, nos defeitos dos outros, nas coisas de ruim que acontecem no mundo, é porque a crença está
olhando por esse ângulo. Então comece a buscar reafirmações de que a vida pode ser bonita, de que as coisas podem dar certo. Busque exemplos, não esses ídolos que hoje, gente, me desculpe, mas os ídolos atuais são uma vergonha, eles não são exemplo de nada. Então busque exemplos de pessoas bem-sucedidas, pessoas saudáveis, pessoas com uma família feliz, pessoas que comam bem. Então busque esse tipo de foco, de orientação. É ali que você vai buscar reafirmações de que isso pode acontecer, de que isso é possível. É possível ser feliz, ter saúde, ter uma família, ter amor. É possível. Então, sim, gente, você cria a sua saúde e você cria a sua doença. Se o seu corpo está criando doença, é porque é a forma que ele sentiu de manifestar as suas crenças. A nossa realidade não vai manifestar só as coisas boas, as crenças positivas, os sentimentos felizes que você tem. Vai manifestar tudo. Se tem peso, se tem carga, se tem remorso, se tem raiva, se tem tudo isso no seu campo, é isso que vai aparecer na sua vida também. Então, se trabalhe para que cada vez isso desapareça mais, seja transformado, seja diluído, dissolvido. Por exemplo, se alguma parte de ti acredita que você só é capaz de mudar, de evoluir, de se desenvolver sofrendo pela dor, o que você acha que você vai criar na sua vida para que você finalmente se movimente? Então é importante que você tenha um mecanismo que busque se movimentar, que busque crescer, que busque se transformar pelo prazer, pela autossatisfação, de alcançar o seu máximo potencial de felicidade que você nem conhece ainda. Não espere sofrer, não espere adoecer para cuidar da saúde, não espere as coisas ruins chegarem para que você faça alguma coisa, porque isso também é uma crença. Então deixo aqui o meu recado para que vocês analisem primeiro tudo o que está acontecendo na vida de vocês e busquem mais profundamente qual é a ideia, qual é a crença que faz com que essas coisas estejam acontecendo e que estejam no foco da sua percepção. O que você está tentando reafirmar para si mesmo?